Sempre gostei da nossa casa, uma típica moradia suburbana que abrigava minha família. Eu, Carla, meu marido, Roberto, e nosso filho de 7 anos, Miguel. Vivíamos uma vida tranquila, maravilhosa, em um bairro calmo. Miguel sempre foi um menino alegre e carinhoso, com uma imaginação fértil que nos fazia rir com suas histórias e invenções. Tudo começou de forma tão sutil que inicialmente não percebemos o quão grave se tornaria. Miguel começou a falar sobre um amigo imaginário. Chamava-o de Senhor Sombra. Achei que fosse apenas uma fase, uma daquelas coisas que as crianças criam para se entreter. Mas logo percebi que havia algo diferente. Ao contrário de outros amigos imaginários que Miguel havia criado antes, o Senhor Sombra não era uma companhia agradável. Miguel dizia que ele ficava nos cantos escuros, sempre observando, sempre presente. Lembro-me de uma tarde, enquanto preparava o jantar, ouvi Miguel conversando baixinho em seu quarto. Quando fui ver o que ele estava fazendo, encontrei-o sentado no chão, desenhando com lápis de cera. No papel havia uma figura sombria, uma forma indistinta com olhos vermelhos. Miguel me olhou com um sorriso que não parecia dele e disse: "O Senhor Sombra gosta de ficar aqui." Com o passar dos dias, os comportamentos estranhos de Miguel se tornaram mais frequentes. Ele começou a acordar no meio da noite, chorando e dizendo que o Senhor Sombra estava bravo. Roberto e eu tentávamos confortá-lo, mas nada parecia funcionar. As olheiras em seu rosto pequeno e pálido nos preocupavam cada vez mais. A casa, antes cheia de risos, estava se tornando um lugar de tensão e medo. Roberto, sempre prático, sugeriu que consultássemos um médico. Visitamos pediatras, psicólogos e até neurologistas, mas nenhum conseguiu encontrar uma explicação para o que estava acontecendo com Miguel. Eles nos disseram que ele estava saudável, que provavelmente era apenas uma fase passageira. Mas eu sabia que havia algo mais, algo que não poderia ser explicado por ciência ou lógica. Os eventos paranormais começaram logo depois. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, ouvi um som de passos atrás de mim. Pensei que fosse Roberto, mas quando me virei, não havia ninguém lá. Os sussurros começaram a me atormentar, palavras inaudíveis que pareciam vir das paredes. Objetos começavam a se mover sozinhos. Uma cadeira que se arrastava, uma porta que se fechava com força. Cada noite trazia um novo pesadelo. Roberto tentava manter a calma e ser o pilar da família, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Miguel continuou a falar sobre o Senhor Sombra, e seu comportamento se tornava cada vez mais vazio. Um sentimento de pavor constante se instalou em nossa casa, e eu sabia que algo terrível estava acontecendo. Sentia que nossa vida estava prestes a mudar para sempre, mas não sabia como lidar com aquilo. Mal sabia eu que isso era apenas o começo. As noites se tornaram um tormento contínuo. Miguel agora acordava gritando, dizendo que o Senhor Sombra estava em seu quarto. Corremos para acalmá-lo, mas ele continuou tremendo, com os olhos arregalados de medo. As palavras que dizia eram assustadoras para uma criança de sua idade. Ele quer me levar, e ele está bravo porque contei sobre ele. Uma noite, enquanto eu tentava confortar Miguel, ele me olhou nos olhos e disse com uma voz que não era a sua: "Você não pode me proteger, mãe." Aquelas palavras gelaram meu coração. Algo estava tomando conta do meu filho, algo que eu não conseguia entender ou enfrentar. As coisas pioraram quando Roberto também começou a sentir a presença do Senhor Sombra. Ele acordava no meio da noite, suando frio, dizendo que sentia alguém observando-o no escuro. Os acontecimentos se intensificaram. Uma tarde, enquanto estava sozinha em casa, ouvi passos pesados no andar de cima. Subi devagar, com o coração acelerado, e vi que a porta do quarto de Miguel estava entreaberta. Quando empurrei a porta, vi algo que nunca vou esquecer. Na parede,
Havia desenhos que Miguel claramente não poderia ter feito. Eram símbolos estranhos, quase como runas, desenhados com o que pareciam ser carvão. E no centro do quarto, Miguel estava parado, olhando para mim com aqueles olhos vazios, dizendo: "Ele está aqui." Decidimos buscar ajuda fora da ciência. Visitamos uma igreja local e conversamos com o padre. Ele ouviu nossa história com uma expressão grave e disse que era possível que uma presença maligna estivesse atormentando nosso filho. Propôs vir à nossa casa para abençoá-la e rezar por Miguel. Nós aceitamos, desesperados por qualquer ajuda que pudesse aliviar nosso sofrimento. Quando o padre chegou, a atmosfera na casa parecia ainda mais pesada. Ele caminhou pelos cômodos, respingando água benta e recitando orações. Miguel estava sentado no sofá, olhando fixamente para o chão. De repente, ele começou a rir, um riso que não era dele, um som estridente e perturbador. O padre continuou as suas preces, e a energia na sala se tornou insuportável. As luzes piscavam, o ar parecia vibrar com uma força invisível. E então Miguel começou a gritar, um grito de pura agonia. O padre se aproximou de Miguel e colocou a mão em sua testa, continuando a rezar. Por um momento pareceu funcionar. Miguel desmaiou, e a casa ficou em silêncio. Mas eu sabia que aquilo não havia terminado. Sentia no fundo do meu coração que o Senhor Sombra ainda estava lá, esperando. O padre nos disse para continuarmos rezando e mantendo a fé, mas suas palavras soaram vazias. Naquela noite, enquanto Miguel dormia profundamente, Roberto e eu conversamos longamente. Decidimos que precisávamos de uma solução mais permanente. Comecei a procurar informações sobre casos semelhantes, e tudo apontava para uma coisa: uma maldição antiga. Sentia que estávamos correndo contra o tempo e que cada segundo que nos aproximava mais do abismo. Mas antes de tomarmos qualquer decisão, sabíamos que precisávamos enfrentar o Senhor Sombra diretamente e descobrir sua origem e o motivo pelo qual havia escolhido nosso filho. Os dias se tornaram uma luta constante contra o medo. Miguel parecia estar piorando a cada dia. Seu comportamento se tornava cada vez mais bizarro e incontrolável. Ele falava em línguas desconhecidas, suas pupilas dilatadas como se estivessem vendo algo que nós não podíamos ver. Começamos a notar marcas em seu corpo, como cicatrizes que apareciam do nada. A situação era insustentável e precisávamos agir rápido. Foi então que Roberto sugeriu que visitássemos uma antiga biblioteca na cidade vizinha, conhecida por seu acervo de livros sobre o oculto e o paranormal. Relutante, mas sem opções, concordei. Passamos horas folheando livros e documentos antigos, até encontrarmos algo que parecia relevante. Uma lenda sobre uma entidade conhecida como o Senhor das Sombras. Segundo a lenda, esta entidade se alimentava do medo e da energia vital das crianças, mantendo-as presas em um estado de tormento eterno. A lenda também mencionava um ritual para aprisionar novamente a entidade. Um procedimento arriscado que envolvia confrontar diretamente o espírito. O ritual exigia um objeto pessoal da criança afetada, velas pretas, sal grosso e uma oração específica que deveria ser recitada durante a meia-noite. Sabíamos que era arriscado, mas não havia outra escolha. Na noite do ritual, o ar estava pesado e denso, como se a própria casa estivesse respirando. Colocamos Miguel no centro do círculo de sal que desenhamos no chão da sala de estar. Ele estava pálido e fraco, murmurando palavras desconexas. As velas pretas foram acesas, e a luz vacilante parecia projetar sombras sinistras nas paredes. Roberto começou a recitar a oração, sua voz tremendo, mas determinada. Invocamos o Senhor das Sombras, para que se revele e se submeta à nossa vontade. Pelo poder da luz, exigimos que volte à escuridão de onde veio. A cada palavra, a temperatura na sala caía.
e uma sensação de pavor crescente tomava conta de nós. De repente, as luzes piscaram violentamente e todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. No centro do círculo, Miguel levantou-se lentamente, mas não era ele. Seus olhos estavam completamente negros e um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. Vocês pensam que podem me banir? A voz que saiu de sua boca era profunda e cavernosa. Roberto não hesitou. Continuou a recitar a oração, mesmo quando a entidade começou a mover objetos ao redor da sala, jogando-os contra as paredes e tentando romper o círculo de sal. Segurei o Miguel, tentando manter o contato visual, tentando encontrar um traço do meu filho naquele olhar vazio. A entidade gritou, um som horrível que fez nossos ouvidos doerem. Mas as palavras de Roberto pareciam estar funcionando. As sombras começaram a se retrair, e Miguel caiu de joelhos, gritando de dor. Deixe-o! Eu gritei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele é apenas uma criança! Finalmente, com um último grito, a entidade se dissipou. Miguel desmaiou no chão, exausto, mas respirando normalmente. As marcas em seu corpo começaram a desaparecer, e a cor voltou ao seu rosto. Eu o abracei com força, aliviada e agradecida por ele estar de volta. Roberto caiu no sofá, exausto, mas com um ar de triunfo nos olhos. Conseguimos. Expulsamos a entidade e salvamos nosso filho. Sabíamos que a luta ainda não havia terminado completamente e que teríamos que continuar vigilantes, mas, por hora, poderíamos respirar um pouco mais aliviados. Miguel acordou no dia seguinte, confuso, mas livre do peso que carregava. Explicamos o que aconteceu da maneira mais suave possível, e ele, embora assustado, parecia entender. Prometemos a nós mesmos que nunca mais deixaríamos algo assim acontecer novamente. A casa ainda guardava resquícios do que havia ocorrido, mas estávamos certos de purificá-la e transformá-la novamente em um lar seguro para nossa família. A partir daquele dia, começamos a reconstruir nossas vidas, com a certeza de que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer escuridão que surja em nosso caminho. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.